Carta que Paulo escreveu à igreja de Colossos. Região da Ásia Menor, hoje, região da Turquia. Colossos. Capítulo 1 de Colossenses. Amém, amados? O texto que eu vou ler, você pode pegar ele, quando você estiver em dúvida da sua salvação, de quem é Cristo, qual é o papel seu aqui na terra, do Senhor que te salvou, se você tem dúvida disso, qualquer coisa dessa natureza, eu peço para que você leia o que Paulo escreveu para essa igreja, no capítulo 1, versos 12, vai lá no 12, boa, nós vamos ler até o verso 23, presta atenção, está escrito, que serve para quem é crente, quem não é, quem tem dúvida a respeito de religião, aqui está esclarecendo. Isso aqui é um resumão do Evangelho, das boas novas de Cristo. Olha o que Paulo está escrevendo: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor, em que temos, onde nós temos? Nesse Filho, a redenção pelo sangue. Sangue de quem? Do Filho, a saber, a remissão dos nossos pecados. Vai prestando atenção nesse texto, como ele é interessante, ele elucida as nossas dúvidas. Bora. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Presta atenção, o Filho, o qual é a imagem do Deus invisível, sendo ele o primogênito de toda a criação. Foi o primeiro, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, tanto as visíveis como as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja, não é o pastor, viu gente? Pastor é denominado como o mensageiro, na tradução do hebraico antigo significa anjo, anjo da igreja é pastor, mas quem é o cabeça? Quem é o dono, quem é o principal? Ele é o cabeça do corpo, tem um corpo, quem é o cabeça? Jesus Cristo, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência, porque foi do agrado de Deus, o Pai, que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu, aleluia. A vós também, que no outro tempo, eram estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras, que eram más, agora contudo, vos reconciliou, glória a Deus, no corpo da sua carne, pela sua morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis,
se na verdade permanecerdes firmados na fé e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Amém, amados? Glória a Deus, pode se sentar. Quanto vale a sua vida? Quanto vale uma vida? Lucas capítulo 15, ele fala de 3 parábolas e diz que há uma grande festa no céu por uma vida. O texto bíblico diz que há uma vida vale mais que todo o mundo. Resumindo isso, o que a gente descobre? Da importância que nós temos diante de Deus. O quanto nós valemos para o Senhor. E eu vejo hoje pessoas tratando a si, a sua vida, como algo sem importância, como algo sem valor, porque a sua régua de medição não está em Deus. Você avalia a sua vida pelo olhar de outros, e outros, meu irmão, não tem importância na avaliação deles em relação a você. O que importa é que Deus vê em você, o que importa é a importância que você tem para Deus. O que você analisa é o seguinte: o que as pessoas acham de mim? Eu não estou preocupado com o que os outros acham de mim. Esse texto, ele me garante que eu sou importante para Deus. E aí vai falando um pouquinho, quem é esse Deus? O que ele representa? Ele é só o Criador. Ele só é a pessoa que fez tudo. Ele só é a pessoa que estava antes da fundação do mundo. Não é um Zé Mané por aí, que fica me analisando, avaliando de cima e embaixo, querendo olhar, né, querendo ver as minhas condições, a minha posição, a minha formação acadêmica, e ainda com o olhar altivo, olha de cima para baixo de você e fala assim: olha, você não tem muito valor. Tenho sim, meu querido, porque o Senhor me valoriza. Para Deus eu tenho valor, eu sou importante para Deus. Você é importante para Deus. Nunca deixe com que ninguém tire isso do seu coração. Nunca deixe com que ninguém venha desprezar aquilo que Deus preza tanto. Quanto vale um pecador para Deus? Quanto você pagaria por um pecador, por um criminoso, para remover ele, para tirar a culpa dele, para livrar ele de uma pena? Quanto você estaria disposto, sabendo que ele praticou o crime? Quanto você estaria disposto a investir, a vender o que você tem, não para provar, mas para salvar aquela pessoa que cometeu crimes horríveis? Quanto você está disposto a abrir mão do seu tempo, da sua vida, do seu dinheiro, para poder defender, libertar alguém que você tem plena consciência que não vale nada? Você estaria disposto a dar a sua vida por um desconhecido? Você estaria disposto a dar a sua vida por alguém que fala mal de você? Você estaria disposto a deixar sua esposa, seus filhos órfãos e entregar a sua vida por uma pessoa que você sabe que, mesmo que depois você trocando nessa moeda de troca, ela vai continuar pecando e fazendo coisas horríveis? Você teria condição de fazer um negócio desse? Teria essa capacidade? Isso você
por esse motivo, por essa avaliação, por essa ótica, por esse olhar, você pode olhar para Deus e falar: Deus foi capaz de fazer isso. O sem importância se tornou para Jesus o mais importante. Eu, que não tinha recuperação, você, todos nós que pisamos muitas vezes no sangue do Senhor Jesus no passado, Ele nos ama do mesmo jeito. Quanto você pagaria para salvar a vida de uma prostituta? Você já leu o livro de Oséias? Oséias, Deus fala: olha, Oséias, você vai lá e toma sua vizinha, lá naquela casa de prostituição, chamado Gomer, e você traz para sua casa e torna ela uma mulher honrada. Ela vai ser mãe dos seus filhos. Oséias falou assim: mas Senhor, eu estava pensando na irmãzinha lá da igreja, o Senhor está me levando para uma casa de prostituição? Oséias, casar com a irmãzinha da igreja é fácil, todo mundo quer. Agora onde ninguém quer, é aí que eu quero. E muitas vezes é assim, é onde nós não queremos ir que Deus quer que nós vamos. É aquilo que nós não queremos fazer que Deus quer que a gente venha fazer. É dar o passo aonde a gente fala: não vou pisar aí porque não é minha área, tal. É aí que Deus quer muitas vezes esse tipo de ousadia. E Oséias, ele vai e casa-se com Gomer. Sabe o que Gomer faz? Gomer dá para Oséias alguns filhos, e se fosse feito o teste de DNA, nenhum deles era de Oséias. A mulher se perde novamente. Um dia ela está sendo leiloada, vendida no prostíbulo. Quem dá mais por essa prostituta para ser escrava? E um dá tanto, e outro dá tanto, e outro dá tanto. Oséias aparece lá no final e fala assim: eu dou tanto, eu cobro todas as ofertas. Vem, Gomer, você vai voltar a ser minha mulher. Isso é Deus. Isso é uma tipologia do amor de Deus. Todo mundo repudia, todo mundo vai brincar, todo mundo vai ironizar, todo mundo vai tirar o sarro, todo mundo vai fazer gozação agora. Você está disposto? Jesus, ele foi até as últimas consequências, porque ele estava disposto, meu irmão, a nos retirar. Você sabe quem é o Gomer da história? Sou eu e você. Nós somos a pessoa que Jesus Cristo vai lá e paga alto e cobre toda oferta para nos resgatar. A palavra do Senhor diz, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. E esse tal maneira, meu irmão, é algo que não dá, você não tem como calcular. Tal maneira não dá para pegar uma calculadora. O tal maneira não dá para você fazer conta. O tal maneira não dá para você, você considerar valores e nada. Porque Ele cobriu a oferta. Ele pagou muito mais alto. Ele entregou muito, muito mais do que qualquer um estava disposto a entregar. Por isso, a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, meu irmão, é o seguinte: a valorização de cada alma. Para você, talvez, você não valorize muito a sua vida, os seus conteúdos, a sua história, os resultados, porque muitas vezes a sua medição está sendo em comparação com outra pessoa. Não. E Deus me traz hoje aqui para dizer uma coisa: você tem muito valor, você é muito importante para o Senhor. O custo desse resgate foi alto. Quanto você cobraria para salvar alguém? Qual seria o preço que você
talvez exigiria para salvar alguém. Jesus, ele não cobrou nada, pelo contrário, ele pagou para nos salvar. Já viu isso? Já pensou? Você leva teu carro hoje no mecânico para consertar, o mecânico, ao invés de cobrar, ele ainda te paga para você continuar rodando com o seu carro. Analogia simples, querido, para a gente levar isso para o céu, na dimensão da glória, é mais ou menos isso. Além de não cobrar, ele te paga para você continuar vivendo. E o preço que ele pagou foi com a sua própria vida, seu próprio sangue. Se valorize. Você é importante. Você não custou pouco. Ah, se nós pudéssemos hoje olhar um para a cara do outro e falar assim: irmão, você não custou pouco. Você não custou pouco. Se valorize. Não se destrua. Não se mate. Eu estava vendo as estatísticas de depressão no período da pandemia. Subiu algo assustador nesse período da pandemia. A reboque veio a questão dos suicídios. Pessoas deram fim à sua própria vida. Pessoas que reconheceram que não tinha valor algum. Ah, se o evangelho tivesse chegado antes. Ah, se tivesse chegado alguém ali e falado: não, você tem muito valor. Você tem valor de sangue do Filho de Deus que morreu na cruz. Não se mate. Não se entregue a Satanás. Esse sopro que vem no seu ouvido não vem do Espírito Santo. Espírito Santo jamais vai falar no seu ouvido: acaba com a tua vida. Isso vem de Satanás. A voz do Espírito Santo, ela vem e fala assim: eu te amo. Não faz isso. Não se mate. Não se entregue, filho. Nós vamos contornar essa situação. Nós vamos dar um jeito nisso aí. Daqui 5 anos você vai olhar para trás, você vai ver quanto a sua vida evoluiu, como você cresceu, como você é abençoado. Aquele que se mata, daqui 5 anos, estará no mesmo lugar, perdido. Não se destrua, não se mate. Abra em Romanos capítulo 8. Versículo 31. Você tem valor. Você é importante. Jesus te ama. Pagou caro pela tua vida, viu? Que diremos, pois, a essas coisas? Que coisas são essas? Precisa ler o contexto depois. Quais são as coisas hoje que nós estamos falando? Que diremos, pois, dessas coisas? Quais são as coisas? Quais são as situações? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes entregou por todos. Entregou por quem, gente? Por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Somente Deus é quem pode justificar. Quem é que condena? As pessoas estão olhando para pessoas, as pessoas estão olhando para a sociedade, as pessoas estão olhando para a política, as pessoas estão olhando para direita, esquerda, centrão. Gente, em nome do Senhor Jesus, olhe para Cristo. Quem é que condena? É Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Você pode até deixar de amar a Cristo, mas Ele não vai deixar de te amar.
Você pode até largar da mão dele, falando, não quero mais graça com o Senhor, mas ele vai atrás. Ele vai, o Espírito Santo vai te incomodar. Quem nos separará do amor de Cristo? Tem gente que quando passa por algum tipo de frustração, tristeza, abandona a fé. Quem nos separará do amor de Cristo? Será que é a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo de morte? Como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte todos os dias? Somos reputados como ovelhas que vão para o matadouro? Mas em todas essas coisas, mesmo que assim seja, todas essas coisas, acima delas, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Eu estou certo que não é a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestade, nem o presente, muito menos aquilo que vem aí pela frente, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, aleluia. Está fácil para entender. O que eu quero dizer para você hoje cedo? Se valorize. Pare de ficar lambendo feridas do passado. Feridas lambidas não cicatrizam e contaminam. Eu preciso olhar para frente. Eu preciso saber que o Espírito Santo está comigo em todos os momentos. Você custou caro para Deus, ou pensa que para Deus foi fácil entregar seu único filho? E nós lemos no texto de Colossenses, o primogênito, o princípio da criação, sendo que a gente não valia nada, e Ele entregou tudo que Ele tinha de maior valor. Ou seja, nós custamos caro. Custou o Filho de Deus, que morreu numa morte horrorosa. Então, meu irmão, minha irmã, para concluir, aproveite cada minuto da sua vida com sabedoria, com amor. Se aproxime mais do seu Salvador. Dr. Shedd, antes de morrer, num dos seus últimos discursos, ele diz: nós precisamos chegar mais perto de Cristo. Nós precisamos nos aproximar, chegar mais perto de Cristo. Sua vida é um dom de Deus, dado por Deus, e nós não podemos desperdiçar. Hoje é ceia, é um momento de bater. No meu tempo era bater cartão, né? Outros é marcar ponto, outros é assinar o ponto, sei lá. E dizer para Deus: Deus, eu estou aqui hoje. Eu vim hoje celebrar esse memorial, porque eu sei que há 2000 anos atrás o Senhor pagou caríssimo para me salvar. E se eu sou salvo hoje, é porque o seu sangue foi vertido na cruz. Hoje é ceia, é um dia de fazer uma auditoria, olhar para a nossa vida e ver como ela é bela, como ela é bonita, como ela é gostosa, mesmo com todo o problema que a gente atravessa. E como é bom ter a presença do Espírito Santo na nossa vida. Precisamos chegar mais perto, precisamos nos aproximar mais. Você tem valor, o Senhor te ama. Não desvalorize aquilo que Deus colocou, porque é um preço alto. Você acha ainda que o seu valor é irrisório? Muitas vezes, quando na verdade você se desvaloriza. E quando você está desvalorizando, você está olhando para Cristo e fala assim: seu sacrifício na cruz para mim não valeu de nada. Não valeu de nada. Eu gosto muito de uma analogia que de vez em quando eu faço, porque muitas vezes a pessoa acha que a vida dela está sem graça e que não tem a presença de Deus. Eu fiz isso algumas vezes aqui na nossa igreja, e como há uma mudança constante de público, uma vez eu peguei um copinho desse aqui e perguntei para a igreja:
Eu repito, eu pergunto para você hoje: quanto vale um copinho plástico desse? E a igreja respondeu: pastor, o senhor está falando de 100 copos? Eu falo: não, só um. Se perguntar para o Márcio, para o Anderson, para o Fernando, para o Carlos, para o Jefferson, para o Anderson, para a Lê, para a Yara, para a Kátia, para a Rafinha, quanto vale um copo desse? Quanto vale? Centavos? Menos que um centavo? Quanto vale? Eu sempre brinco porque eu gosto de relógio. Tem alguns, não são relógio caro, viu gente? Mas são relógio, eu gosto de ter relógio. Eu quando era pequeno, os meus amigos ganharam aquela bicicleta Monareta Caloi. Lembra disso? Quem teve vontade de ter uma miséria daquela e não teve? Aleluia. Eu via eles andando no Natal com aquilo lá, o olho brilhava. Eu falava: gente, que delícia, deve ser gostoso de andar. Eu falei: deixa eu dar uma voltinha. Não. As bicicletas. Dracena, tinha isso? Não? Tinha, né? Aleluia. Mas eu ganhei um negócio doido. Eu ganhei um relógio que acendia a luz. Apertava o botãozinho, ele acendia a luz. Gente, eu acordava à noite só para ver a hora. Eu tenho uma bicicleta Caloi. Eu falei: mas eu tenho um relógio que acende a luz? Grande coisa. Essa noite eu vi as horas assim, várias vezes assim, porque eu estava com vontade de saber qual hora que era. Eu acendia a luz e via a hora. Então eu sempre gostei de relógio. E esse relógio foi um relógio da minha filha. Ela me deu presente. E eu ganhei 2 final de ano. Um da minha esposa, um não sabia que o outro ia dar, e glória a Deus, eu acabei ganhando 2. E é um relógio. Vamos imaginar que esse copo, ele custe 5 centavos. Bom, Jefferson, 5 centavos um copo desse? Bora, né? E esse relógio, ele custa, não custa, viu gente? Mas vamos falar que custa. Vamos chutar logo? Vamos pôr um preço de um relógio, não é Rolex não, mas é em Rolex. Vamos falar que ele custa 2.000. Quanto custa o copo? 5 centavos. Esse copo é você, sou eu. Um valor irrisório. Quando nós começamos a ter uma relação com Deus, e nós somos cheios do Espírito Santo, esse relógio é o Espírito Santo. Quanto custa o copo? 5 centavos. Quanto custa o relógio? 2.000. Quanto custa o copo? Quanto custa esse copo? Isso sou eu e é você, meu irmão. Você está fazendo isso aqui com você, ó. Você está esquecendo desse aqui. Se coloque em pé. O Espírito Santo está aí. Você está cheio do Espírito Santo e você está esmagando o copo. Você está destruindo o que tem valor, porque você acha que você está vazio, quando na verdade você está cheio. Aí muitos fazem isso. E é isso que Satanás quer que você faça. Que você se esvazie de Deus. E uma pessoa vazia, ela não tem nada. Você tem valor. Você tem valor. Bata no peito e fala assim: eu tenho valor porque eu fui comprado por Cristo, pelo sangue de Jesus. Eu não posso brincar com isso. Está na hora de parar com meninice, birrento, mimimi. Eu não vou na igreja hoje porque eu não gostei da cara daquele irmão.
Não vou na igreja hoje porque tem que passar gel na mão. Não vou na igreja hoje que está tendo que usar máscara. Tem, porque Jesus é mais importante que a máscara que você usa. Tem, porque Deus te comprou, meu irmão, e não foi por causa de uma pandemia que isso estava incomodando Ele, não. Era a sua salvação, medo de, não querendo que você fosse para o inferno. Ele entregou o Filho dele, e fica com frescura. Tem que buscar o Senhor, tem que amá-lo, tem que se entregar a Ele, falar: Senhor, me usa de algum jeito, me mantenha ocupado para o reino. Eu não quero ser um copo vazio, eu quero que o Senhor me encha, eu quero ser pleno, eu quero ser feliz, eu quero ter uma história bonita para contar. Um dia você vai contar essa história do copo para as gerações futuras. Você vai falar assim: tinha um pastor meio doido na igreja, contou uma história. Não seja vazio, entenda que o Espírito Santo ele te enche.